Olá pessoal, dando continuidade ao estudo de solução tampão, hoje nós vamos falar sobre o cálculo da variação de pH quando se adiciona ácido ou base a esse tipo de solução. Vamos entender através de um exemplo. A pergunta é, qual é a variação de pH? Então ele quer saber quanto que o pH vai variar para uma solução tampão que é composta de ácido acético, 0,2 mol por litro, e acetato de sódio, 0,3 mol por litro, quando é adicionado 1 ml de um ácido HCl 0,1 mol por litro a 10 ml dessa solução. Então, só para a gente entender, eu tenho aqui a minha solução tampão, que tem um volume de 10 ml. Ela é composta por ácido acético e acetato, certo? E aí ele quer saber o que acontece com o pH quando ele adiciona 1 ml de ácido clorídrico 0,1 mol por litro. Primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o pH dessa solução tampão. Nós já aprendemos a fazer no vídeo anterior. Se eu for usar a equação de Anderson-Rosenbach, então pH é igual a pKa mais log da concentração da base conjugada, que é o sal, pela concentração do ácido. Veja que para usar essa fórmula precisamos achar o valor de pKa. Para achar pKa, partimos do Ka do ácido, nesse caso pKa é igual a menos log de Ka. Ka é 1,75 vezes 10 a menos 5, isso vai dar um pKa de 4,75. Ok, fazemos a substituição. pH é igual a 4,75 mais log. Nesse caso, a gente já tem um volume de 10 ml. Dentro de 10 ml, eu tenho 0,2 de ácido acético e 0,3 de acetato. Então, aqui a concentração do meu sal, 0,3. A concentração do ácido acético, 0,2. pH é igual a 4,75 mais 0,17. Portanto, essa solução terá um pH igual a 4,92. Então, esse é o pH da solução sem adição de nada. Vamos calcular agora o que vai acontecer quando houver adição de 1 ml de ácido clorídrico 0,1 mol por litro. Veja que toda vez que eu faço adição, eu estou fazendo uma diluição. Eu posso usar aqui a mesma expressão, pH, pKa mais log da concentração do sal pela concentração do ácido. Eu preciso saber qual vai ser essa concentração do sal, que é a base conjugada, e do ácido, depois que eu adicionar o ácido forte. Vamos só olhar o equilíbrio do ácido acético para a gente entender o que acontece quando a gente adiciona o ácido. Então, nós temos aqui formando H3O+, mais acetato. Quando eu adiciono H+, quem vai neutralizar o H+, é o acetato. Logo, a reação dele com H+, vai acabar formando mais HA. Então, a concentração de H+ aumenta e a concentração de acetato vai diminuir. Só que aumenta quanto e diminui quanto? Aumenta proporcional à quantidade de H+ que está sendo adicionado e diminui também pela proporção de H+ que está sendo adicionado. Só para lembrar que a concentração é o número de mol pelo volume. Então, concentração do ácido. Neste caso, a gente já observou que vai aumentar proporcional à quantidade de H+ adicionado. Então, nós temos aqui o volume do ácido acético vezes a concentração do ácido acético mais o volume de HCl vezes a concentração de HCl. Isso tudo para achar o número de mol
de ácido que eu vou ter na solução, dividido pelo volume total, porque está sofrendo uma diluição, né? Então, o volume do ácido HA mais o volume de HCl que foi adicionado. Então, aqui eu tenho o número de mols já existentes de ácido HA, que é o ácido fraco, o ácido acético, mais a quantidade que foi formada, né? Que é proporcional à quantidade de H+ adicionado. Então, nós teríamos aqui 10 ml vezes 0,2 mais 1 ml vezes 0,1 dividido pelo volume total, que vai ser 10 ml mais 1 ml. Isso aqui dá 2,1 dividido por 11 mol por litro menos 1. Tá? Não vou fazer a divisão aqui, para a gente ver que os volumes no final podem ser anulados. A concentração da base conjugada respeita o mesmo princípio, só que a gente sabe que a base vai ser diminuída, né? Na mesma proporção de H+. Então, ó, o volume do acetato de sódio vezes a concentração do acetato de sódio menos, né, porque ele vai diminuir, do volume de HCl vezes a concentração de HCl dividido pelo volume do acetato mais o volume do HCl adicionado. Então, também o acetato está presente em 10 ml vezes 0,3 molar menos 1 ml vezes 0,1 dividido por 10 mais 1, que vai dar 11 ml. Isso vai dar 2,9 dividido por 11 mol por litro menos 1. Vamos substituir agora essas concentrações de Ca e Cs na expressão de Henderson-Rosenbach. E nós vamos ter então pH é igual a 4,75 mais log de 2,9 sobre 11, que é a concentração do sal, dividido pela concentração do ácido, que é 2,1 sobre 11. Fazendo esses cálculos, o pH para essa solução será 4,89. A variação de pH nesse caso será 4,89 menos 4,92, ou seja, nós diminuímos o pH pela adição de ácido de apenas 0,03 unidades, ou seja, uma variação muito pequena, mostrando a resistência dessa solução a variações de pH pela adição de ácido. Vamos fazer o mesmo exemplo agora contabilizando a adição de base. Então aqui eu tenho a mesma coisa, o ácido acético formando H3O+, mais acetato. Quando eu coloco uma base, quem vai neutralizar a base é o ácido, e isso vai formar mais acetato e água. Ou seja, quando eu adiciono OH-, a concentração do ácido vai diminuir e a concentração de acetato vai aumentar. Ambos são proporcionais à quantidade ou número de mol, né, de OH- que está sendo adicionado. Então, agora a gente já sabe que a concentração do ácido vai diminuir e a concentração da base conjugada vai aumentar. Então, temos lá a expressão pH é igual a pKa mais log da concentração do sal pela concentração do ácido. Precisamos então calcular a concentração dessas duas espécies. Então, a concentração de ácido vai ser o volume de HA vezes a concentração de HA
menos agora o volume de base adicionado vezes a concentração da base, dividido pelo volume de HA mais o volume da base. Nesse caso, a gente tem 10 ml vezes 0,2 menos 2 ml vezes 0,1, dividido pelo volume total, que é a soma. Então, 10 mais 2 ml. Isso vai dar 1,8 dividido por 12 mol por litro menos 1. A concentração do sal, a gente já viu que é o acetato, ele vai aumentar proporcional à quantidade de base adicionada. Então, vai ser o volume do acetato vezes a concentração do acetato, mais o volume de OH- vezes a concentração de OH-, dividido pelo volume de OH- mais o volume de acetato. Isso vai ficar, então, 10 ml vezes 0,3 molar mais 2 ml vezes 0,1 molar, dividido também pelo volume, que vai ser 10 mais 2 ml. Aqui daria 3,2 dividido por 12 mol por litro menos 1. Vamos substituir então esses valores na expressão de Henderson-Hasselbalch, que pH vai ser igual a 4,75, que é o pKa, mais log da concentração aqui da base conjugada, que é o sal, que é 3,2 sobre 12, dividido pelo ácido, que é 1,8 sobre 12. 12 com 12 eu posso cortar. Isso nos dá uma solução de pH 4,99. Logo, a variação de pH para essa solução foi, então, 4,99 menos 4,92. Isso dá uma variação de 0,07. Com relação à diluição desse tipo de solução, vale ressaltar que a diluição não afeta o pH dessas soluções, porque a diluição altera tanto a concentração do ácido quanto da base conjugada na mesma proporção. Então, na hora de calcular a razão entre um e outro, a razão permanece a mesma. Por isso que nós não observamos uma variação de pH quando ocorre diluição da solução. Bom, essa foi a aula sobre variações de pH em solução tampão. Até mais!